Olá, queridos amigos do Centro Espírita Deunido Alves. Mais uma vez nos encontramos aqui nesse nosso canal de comunicações com aquele objetivo de sempre: abordarmos os ensinamentos do Mestre Jesus nas obras codificadas por Allan Kardec. Primeiramente, vamos agradecer ao plano espiritual, que certamente é inspirador de tudo aquilo que fazemos nessa seara, e dizer a vocês que o tema de hoje está contido no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, naquele item das instruções dos Espíritos, cujo tema dado por Kardec foi a caridade material e a caridade moral. E aí, temos duas comunicações para serem estudadas hoje, né? Então vamos à leitura. Primeira comunicação da irmã Rosália, em 1860, Paris, e ela diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios, nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim, não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai, para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes, ao sair do vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena, amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis, agora, que o desgraçado que repelis, talvez, seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que outro possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habitualmente voltada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra, a caridade material. Pelo contrário, pensai sobretudo que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre, repelido talvez, seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude por felicidade beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora, aqui no mundo espiritual, de pedir por minha vez.
Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Pensai naqueles que sofrem e orai. E aí ela se despede. Irmã Rosália. A outra comunicação, assinada por um espírito protetor, também em 1860, Lyon, na França. Meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre eu não tenho sequer o necessário para mim mesmo? E aqui vai uma profunda reflexão. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados, pelo desespero e pelas privações, que blasfemam o nome de Deus: eu era como vós, eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo, e vede agora, sou feliz. Aos anciãos que vos disserem: é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi. Responda: a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As criancinhas, que já viciadas pelas más companhias perdem-se nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações, também podes dizer: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temei repetir frequentemente essas doces palavras que acabarão por germinar nas suas jovens inteligências e em lugar de pequenos vagabundos fareis deles verdadeiros homens. Essa é também uma forma de caridade. Muitos de vós dizem ainda: mas somos muito numerosos na terra, que Deus não pode nos ver a todos. E aqui uma outra profunda reflexão. Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Ouvi-a, que ela vos dará bons conselhos. E no final ele vai terminar assim: meus amigos, a cada novo regimento o general entrega uma bandeira. Eu vos dou essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros, praticai essa máxima, reuni-vos todos em torno desta bandeira e dela recebereis a felicidade e a consolação. Ora, caridade moral e caridade material. A gente poderia resumir dizendo o seguinte: nenhum de nós é tão rico que não necessite de algo, como também nenhum de nós é tão pobre que não tenha algo para dar. Quando falarmos de caridade moral, é importante observarmos que todos nós somos detentores de uma riqueza que não é material. Essa riqueza é o tempo. É o tempo que passa. É o minuto que discorre. É a hora ociosa que se perde. Quanta caridade se pode fazer com o tempo que nos sobra? E quando dizemos caridade moral, na comunicação dos espíritos já recebemos algumas pistas. É você dar bons conselhos, é você emprestar o seu ombro e o seu ouvido a alguém que precisa desabafar. Sobretudo nos tempos modernos em que sabemos que a depressão, a falta de esperança no futuro tem sido uma verdadeira pandemia também. Pessoas desesperadas, pessoas que se perdem na ociosidade, pessoas que
se aprofundam nas suas aflições e não conseguem voltar ao ponto de equilíbrio, né? Então, quão importante se faz emprestar o ouvido a essas pessoas, o ombro, levar uma palavra amiga, lembrar delas das nossas orações e vibrações. Todas essas formas de caridade podem ser feitas por qualquer um de nós e não despendem recursos materiais, não é? Se olharmos no livro dos Espíritos, naquele item que trata das leis morais, encontraremos o capítulo 9, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Dentro desse capítulo 9, no terceiro item, o que trata da caridade e amor ao próximo. Acho muito oportuno a gente observar o que Kardec dialogou com os Espíritos acerca desse tema, que vem, vamos dizer assim, corroborar, complementar aquilo que os Espíritos deram por comunicação a Kardec. Questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Nesses três itens, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas, podemos, no primeiro item, na benevolência, dividi-la em beneficência, material, né? E a benevolência. Então vejam, nesses três itens dados pelos Espíritos não se fala em recurso material. O que é a indulgência para as imperfeições alheias? É compreendermos que todos somos imperfeitos ainda, a caminho da nossa evolução constante. Todos fomos criados simples e ignorantes por Deus, com todas as potencialidades que podemos desenvolver, portanto, todos imperfeitos. Isso é muito importante a gente já compreender. Eu sou imperfeito, aqueles que convivem comigo são imperfeitos. Lá no meu ambiente de trabalho, nas minhas relações sociais, dentro da família, somos todos imperfeitos a caminho da nossa evolução. Então, assim como eu necessito ser aceito da forma como eu sou, com as minhas imperfeições, eu preciso, de primeiro momento, aceitar o outro como ele é, com as suas imperfeições, né? Perdão das ofensas, porque, obviamente, se somos imperfeitos, podemos, eventualmente, ofender alguém. E aí eu preciso me colocar, né, numa posição de poder reparar o erro que eu cometi. Da mesma forma que eu tenho que conceder o perdão àquele que me ofende, compreendendo que ele também está no caminho, que ele ainda é imperfeito, né? E que dentro dele há uma centelha divina tão valiosa quanto a que carrego dentro de mim, não é? E vamos lá. E aí, ainda nesse item, Kardec complementa uma explanação dizendo o seguinte, e aqui é uma explanação específica sobre a caridade. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Na pergunta 888, Kardec pergunta aos espíritos: que pensar da esmola? E os espíritos respondem: o homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar
sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. E Kardec complementa essa pergunta com um acréscimo. E então, condenais a esmola? E os espíritos respondem: não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Disse Jesus: que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. É necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, divina lei, pela qual Deus governa os mundos. E para finalizar, mais um parágrafo. Não esqueceis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e o inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso a esmola que friamente atirais ao que ousa pedi-la, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Uma mensagem aqui, um texto de São Vicente de Paulo. Então vejam, a caridade material é importante, sim, é relevante, sim, porque vivemos num mundo material, temos necessidades materiais da nossa subsistência, né? Então observarmos a caridade material, sobretudo daqueles que não têm recursos mínimos necessários para a sua subsistência, é algo louvável, desde que o façamos sem ostentação e sem humilhar aquele que necessita. Mas não podemos esquecer da caridade moral. Essa podemos fazê-la a todo instante, a todo momento, e não exige de nós nenhum recurso material. Exige apenas que observemos o ensinamento do Mestre Jesus. Quando ele resumiu toda a lei e os profetas, ele disse: amai o próximo como a ti mesmo. E amar o próximo abre um leque de oportunidades de praticarmos esse amor. E quando falarmos do próximo, vamos começar do próximo mais próximo. Os que vivem dentro de casa conosco, os nossos vizinhos, os nossos familiares, aqueles que convivem conosco no trabalho, nas nossas relações sociais, cotidianas, é ali que somos levados a encontrar as oportunidades da prática da lei de amor. Então, meus amigos, desejando que todos estejam bem, desejando a todos boas reflexões, bons pensamentos e boas oportunidades da prática da caridade. Me despeço de vocês com o coração grato por ter participado mais uma vez desse trabalho tão importante que é feito pelo Centro Espírita de Deolindo Alves.
aquele nosso namastê e até uma próxima oportunidade.